Olá, galerinha. O professor Sérgio Varela. Vamos conversar hoje sobre o concurso do TCDF. O foco desse nosso vídeo é a prova discursiva. A gente grava um outro vídeo falando também do edital de uma forma geral, então dá uma olhadinha nele. Os dois vídeos se complementam, certo? Quem não está seguindo a gente, aproveita para seguir, deixe seu joinha. E me digam, qual é a sua maior dúvida hoje com relação ao discursivo do TCDF, né? Qual é o seu maior medo? Então comenta aqui para que a gente possa ir trabalhando junto com vocês nesse ecossistema de concurso. Sem perder tempo, como é que a prova está estruturada? Ela vale 50 pontos, 15 pontos de questão, 35 pontos de peça técnica. E aí muita gente se assusta com o tal da peça técnica. Tenham calma que eu vou explicar para vocês, nada de outro mundo. A questão, vocês já estão mais acostumadas, cai na maioria dos concursos, uma questão técnica perguntando sobre determinado assunto. O edital já fala quais são os assuntos, né? São os conhecimentos especializados, tem uma listazinha lá das matérias, então vai cair nisso aí. E você tem que responder, sempre lembrando que numa discursiva você não adianta você falar, você tem que justificar. Então, quando você fala que determinada coisa está errada, ou que determinada regra funciona de tal forma, de onde é que vem essa informação? Cite a lei, cite o artigo, se puder, para que você saia ali com o melhor resultado possível. A questão da peça técnica, né? Mais linhas, e aí você tem que conseguir escrever mais. Muitas vezes, quando você tem muito conteúdo, é mais fácil fazer uma peça do que fazer uma questão. E quando você é aquele cara que não está estudando tanto, ou ainda tem uma bagagem um pouco menor, você tem mais facilidade em fazer a questão, que poucas linhas, mas aí não consegue encher ali as 50 linhas. Então, os dois lados são difíceis, precisa praticar. O cara que tem muita experiência tem dificuldade em escrever 20 linhas, e aquele cara que está começando, muitas vezes tem dificuldade em escrever 50 linhas. Nesse concurso, o TCDF foi muito bonzinho, porque nos últimos concursos, o que ele fazia? Ele falava do nosso manual de redação, logo eu vou falar dele, mas não dizia qual tipo de peça. E agora ele fala que a peça é informação. E a informação é um tipo de peça que a gente tem dentro ali daquele manual. Então, no estudo você vai aprender a fazer informação. Eu não deixaria de olhar outros formatozinhos. Essas bancas são malucas. Para elas dizerem que informação não era informação, enfim. Eu estudaria, treinaria informação exaustivamente. E daria uma olhada, faria um ou outro dos tipos mais comuns, porque vai que isso cai também você vai estar tranquilo, né? A questão da nota eu deixei para vocês darem uma olhadinha, né? Sempre a Sebrasp calcula assim, ela faz uma quantidade de erros vezes o multiplicador. Veja que na questão são 3 linhas, são 3, na peça é 7, dividido sobre o total de linhas. Então, quanto mais linhas você escrever, menor a pontuação que vale para cada erro. Então, escreva todas as linhas. Por esse motivo, e também porque vocês já estão cansados de escutar, é que concurso que faz a diferença é você demonstrar um conhecimento maior que o vizinho. E se você tem uma linha sobrando, usa esse espaço, luta até o final. É como um jogo de futebol, você não vai acabar, o técnico deu 1 minuto de acréscimo, você não vai se sentar no chão. Você continua jogando até o final. E quantas provas serão corrigidas? Veja aí quem está falando de 120 candidatos, mais bem classificados na objetiva. E aí a gente tem as cotas também. Então, no final, estamos falando em 240 provas no total. É muita gente. É muita gente para um concurso que não tem tanta vaga, mas você tem ali 240 pessoas que podem passar e que tem que lutar e que tem que se diferenciar aí nessa fase discursiva. A nota mínima eu nem vou falar com vocês, porque 30, se você não fizer, dificilmente você passaria, então esquece isso, você não tem que estar pensando em 30, 31, você tem que estar pensando em 45, 50. Quais são os conhecimentos especializados? Aí é que é o grande problema. Fala, professor, você disse que ele disse que vai cair? Disse. Direito administrativo, tudo. AFO, tudo. Administração geral e público, vai uma bolão de coisa. Regime jurídico dos servidores, outro bocado. Gestão de contrato, então no final das contas, é tudo, né? São as principais matérias dessa área administrativa, nessa área de gestão, na área de auditoria, e você vai ter que saber ali aquele conhecimento, né? Muito provavelmente é uma situação onde vai ser contada, por exemplo, na peça. Vai contar uma historinha, vai ter uns problemas, coisas corretas naquela historinha, e você tem que demonstrar por que aquilo está certo, por que está errado, e no final, né, fazer um encaminhamento ali para que o plenário decida sobre aquele aspecto que foi abordado. O que é que a banca realmente avalia, como é que é o critério dela. Então, aderência ao conteúdo, responder o que foi pedida. Parece simples, e o cara vai dizer, mas professor, você está falando só o basicão. Gente, mas fazer concurso são coisas básicas, a gente é que complica. No dia que você está na sua cabeça que a discursiva não é tão difícil, por que não é difícil? Porque eu só tenho que responder o que foi pedido. E aí eu vou lendo, vou marcando, vou montando meu rascunho e falando cada coisa daquela, o que, que eu vou abordar. Então você não deixa de passar, não deixa nenhum tópico passando. Toma cuidado porque muitas vezes tem A, B, C, D.
Mas antes do A, no comandozinho já tem alguma pergunta que tem que ser respondida. Então fica atento com relação a isso. A questão do conteúdo técnico, né? Veja que você tem que dominar essas matérias. E a melhor forma de treinar para essas matérias é estudando para a sua prova objetiva e depois para a discursiva fazendo questão discursiva. Na discursiva você não ganha conteúdo, na discursiva você aprende a passar o conteúdo que você já tem. A estrutura textual, nesse caso, a introdução, desenvolvimento e conclusão vai obedecer uma regra do nosso manual, mas de uma forma sucinta. Também o nosso manual vai trazer isso, né? Ele traz ali um relatório lá no começo, ele vai abordar cada um dos aspectos que você está trabalhando, que seria o desenvolvimento, e a nossa conclusão, no caso do tribunal, no caso de uma peça, você sempre caminha para o plenário. É mais seguro, porque quem decide nunca é o auditor. Então eu, Sérgio, sou auditor do controle externo, mas eu não decido nada. Quem decide vai ser o auditor. E é lógico, ficar atento sempre à norma culta, ao formato da língua portuguesa. Né? São regras básicas de acentuação, pontuação, isso tem que ser treinado. Domine o manual de redação oficial do TCDF. Né? O edital foi mais claro dessa vez. Peça até que é uma informação. Professor, onde é que eu pego esse manual? Só botar manual de redação do TCDF, vai ter lá um PDF, você vai baixar. Essa segunda edição é a que está valendo há 500 mil anos. E aí eu vou treinar esse modelo até isso ficar automático. Vou praticar a redação. Vou escrever hoje, fazer uma questão, amanhã eu faço outra, depois eu faço outra. Professor, mas eu tenho pouco tempo, eu tenho que me preparar para a objetiva. Aí você tem que montar o seu ciclo, né, junto com o seu mentor, você faz sozinho. A gente tem trabalho de mentoria aqui também, quem precisar de ajuda, nos procura, que a gente lhe ajuda aí nessa preparação. Mas você tem que separar um tempo para que você faça essa sua prova discursiva. Um caminho muito bom é ler peças já publicadas. Você pode pegar as peças do tribunal, os documentos, na sua grande maioria, eles são públicos. Então você consegue entrar lá, você vai ler informações. Só que toma cuidado. Uma coisa é a vida real e outra coisa é um concurso. Então pode ser que uma peça do tribunal não siga o que está no manual. E o concurso vai seguir o que está no manual. Depois eu trabalho no setor do tribunal, no planejamento, onde a gente faz a revisão textual. Então, se todas as normas do tribunal passam para a gente usa o manual como base. Então, nesse manual, ele vai dizer lá a regra, o espaçamento. Então, muitas vezes os outros setores não têm essa informação e aí faz uma outra coisinha diferente. Mas para você entender como comenta, como trabalhar o que vem na informação, acho que vale a pena dar uma lida nas peças já publicadas. Resolva questões de editais passados. O TCDF tem feito prova aí nos últimos anos. Ano sim, ano não, ano sim, ano sim. Então, dá uma olhada nas provas. Mas não é meu cargo. Dá uma olhada nos outros cargos. Para a peça técnica que caiu para o cargo de autor do controle externo, não vai ser muito diferente do que vai cair para você. Então, dá uma olhada, pratica, faz aquela questão. Ah, professor, não vou fazer porque ali tem uma matéria que não tem a ver com o meu. Faça, mesmo sem essa matéria. Né? Como é que você se comporta numa prova quando tem uma informação que você não sabe? Isso é muito comum de acontecer. Então, eu sempre digo para o pessoal, quando vai treinando, você não pode só treinar a matéria que você acabou de estudar ou matéria que você acha que domina muito. Treine também quando você não sabe. Porque, independente da fase que você estava, na época eu estava fazendo concurso para conselheiro substituto, passando nos primeiros lugares. Estava muito bom de conteúdo, mas sempre ia faltar alguma informação. Então eu tinha que saber quando falta, como é que eu faço? Né? O famoso somebody love embasado. Para onde é que eu vou? Para que lado? Como é que eu vou jogar aqui? Então tem que ficar atento com relação a isso. Estuda o espelho de correção. Entenda o espelho. Como é que a banca tem trabalhado? Então você vai pegar como é que o Sebrae faz? O Sebrae manda uma questão, depois ele dá um padrão de resposta e lá embaixo tem os critérios. Então o avaliador vai olhar os critérios e o padrão. E aí você começa a entender como é que essas correções vão ser feitas. Quando você fizer a sua discursiva, a gente tem um trabalho aqui de correção individualizada. Quando a gente manda temas para vocês, vocês corrigem. Eu não quero adivinhar tema, eu quero que você pratique. Eu quero que você entenda como passar para o papel a informação. Eu quero que você entenda como você vai ser avaliado, para quando você chegar lá na frente, você está pronto para a prova, você não ser pego de surpresa. E corrija os seus próprios erros, né? Compare sua resposta com o gabarito, identifica o que faltou, aí sim você volta lá na matéria, dá uma estudada naquele aspectozinho que faltou. Aí o treino da discursiva pode sim trazer um conteúdo a mais. Pode servir ali de base teórica, mas a proposta nunca é que você procure num curso de discursiva uma base teórica. A base teórica tem que vir de antes. Cria uma rotina constante de redação, de escrever. Comece cedo, mesmo que incompleto. É aquilo que a gente falou, não tem a matéria toda feita. Mas comece a praticar. A prova está bem ali. Não está longe.
aumenta a frequência na reta final. Ou se você é um cara que já está com a base pronta, já vem estudando para a área de controle há muito tempo, tô pronto. Pô, pratica todo dia. Simula em condições reais. O que é condições reais? Fazer a discursiva como vai ser no seu dia. Quantas horas você tem, quanto tempo você vai gastar para fazer ela, as duas juntas, como é que você vai praticar, como é que você faz o rascunho, como é que você passa limpo. O treino tem que ser feito também o mais próximo da vida real. Qual é o melhor treino? Vocês já sabem. Fazer prova. Então, se inscreve em todo concurso que tiver. Professor, mas aqui na minha cidade abriu concurso para gari. Abriu concurso para a área da saúde. Gente, não tem problema nenhum, vai fazer o concurso. Viva aquela situação do concurso, isso vai lhe ajudar e muito. Lógico, se tiver um concurso para área de controle, para área fiscal, está muito mais próximo, então lhe ajuda mais ali em termos de conteúdo. E as datas importantes, nunca se esqueçam disso. A aplicação da prova, quando vai ser. Eu não trouxe aqui, mas é importante vocês façam sua inscrição hoje. Eu não sei como vocês estão vendo esse vídeo, se não fizer a inscrição, se inscreva, pague, não deixe para amanhã. Muita gente deixa passar e perde um concurso porque não se inscreveu, porque não pagou. O resultado provisório da discursiva, ali em janeiro, comecinho de janeiro. O prazo de recurso aqui muito importante. Nós somos hoje a maior equipe de recurso aqui do Brasil, né? E a gente ajudou milhares de pessoas ao longo dos anos. Mas você não pode deixar de lutar nessa fase. Você tem que fazer um recurso. O recurso é o que vai fazer a diferença entre estar reprovado e estar aprovado, entre estar em primeiro e estar em último. A gente já pegou situações de gente que estava fora, entrou, gente que estava na primeira posição, manteve a primeira posição. Então você tem que lutar. Não é porque você tirou 49 de 50 e deveria, na avaliação, caber 50, que você não vai lutar por esse ponto. Porque o cara que está lá atrás pode lhe passar. Qual é o único caso que você não luta? Você é o primeiro lugar do concurso e ninguém que está atrás, se tirar a nota máxima, lhe passa. Nesse caso, é o caso que eu diria, não precisa fazer recurso. Todos os outros, se tiver espaço, façam. Se precisar de ajuda, nos procure que a gente lhe ajuda a elaborar esse recurso. E o resultado definitivo, então ali em fevereiro, vocês vão estar sendo meu colega aqui no tribunal. Vai ser quando a gente vai trabalhar junto, né? A gente vai tomar uma cerveja junto. Então sejam muito bem-vindos. Eu espero contar com vocês lá e poder ajudar vocês nessa trajetória, né? Seja na mentoria, seja na correção individualizada ou ainda na fase recursal mais na frente. Então como é que eu faço? Já caminhando aqui para o nosso fim, a questão, né? Eu vou ter que ficar muito atento ao que for pedido. Tem que certificar que você abordou todos os pedidos no rascunho. Então quando eu estou elaborando meu rascunho, eu vou colocando, eu tenho que falar sobre A, B, C. De A, eu vou falar X, Y, Z. De B, eu vou falar M, N, O. Então, você vai separando o que você vai falar. O embasamento, né? Cada coisa dessa que eu vou falar tem que ser explicada. Então, cada parágrafo tem que explicar a informação que você apresentar. Se for possível, traga o fundamento legal, o normativo, a jurisprudência que traz aquela informação. E a conclusão, veja que eu só tenho 20 linhas nessa questão, pequenininha, né? O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma conclusão retomando? Não, gente. Você vai usar o espaço para responder alguma coisa. Então, é uma questão muito curta. Você pode dar um formatozinho de conclusão, mas trazendo conhecimento novo. Nunca deixe de trazer conhecimento novo, porque o avaliador vai pegar um padrão, comparar com sua prova. Somente isso. Se você falou que está no padrão, ele dá nota. Se você falou uma coisa que não está no padrão, você não ganha nota, você não perde. Então, fale, lute até o final, use suas 20 linhas e traga informação nova. Onde é que você pode perder nota em falar alguma coisa? Falou algo contraditório. Você falou, vai para a esquerda, vai para a direita. Então, quando você fala os dois lados, aí não tem como ser feito. Você teria que ter dito um dos dois lados. Mas se você falar que a casa é amarela e no padrão está dizendo que a casa é azul, você não vai ganhar o ponto porque não falou que era azul. Você não perde ponto por ter falado que era amarela. Então, nunca deixe de trazer informação. A peça técnica, né? Tem que usar o manual de redação, pega o manual rapidinho. A banca deu de mão beijada qual o tipo, mas eu não deixaria de olhar outros tipos de peça. Já vi muita sacanagem em concurso público e depois não adianta ficar chorando, querer processar, ir para a justiça. Adianta. A gente faz também um trabalho de apoio jurídico com vocês, né? Tem casos de ganho, mas eu não quero que chegue para você o caso de ter que brigar na justiça porque a peça do concurso não foi informação. Olha a abacaxi que vai ser. Então se prepara para outro canto, você passa das duas formas e a gente vê se vale a pena entrar na justiça depois. De novo, responder cada item. Aqui a gente vai ter uma historinha maior lá atrás, né? Então eu vou ter ali na minha peça uma história contada, com problemas, soluções, coisas que aconteceram. E aí ele vai pedir para que você, né, trabalhe cada um desses aspectos. Então você tem que ter cuidado para não passar. É muito grande, muitas vezes você deixa passar alguma coisa no meio do caminho. E aí isso lhe prejudica. E os encaminhamentos, né? Feche sempre, termine ali.
jogando a decisão plenário, encaminhando o plenário. Você vai ver isso muito no manual e nos exemplos que vocês vão ver de peças já prontas. Erros que mais custam pontos, né? Responder os tópicos fora da ordem. Gente, o avaliador ganha pouquíssimo para fazer essa correção. Há um tempo atrás, o cara ganhava R$10 para corrigir a sua prova e o recurso. Então, ele não vai gastar tanto tempo. Então, você segue a ordem lá do item A, vai aparecer primeiro que o B, o C, depois... Professor, mas eu esqueci, lá no final eu me lembrei. Eu vou falar do A. Não tem problema, fale. Se a gente não ganhar no começo, ele ganha no recurso. Ou muito provavelmente ele ganha no recurso. Mas o ideal é que você siga a ordem. Ultrapassar o limite de linha. Então, o texto só tem 50 linhas. Aí você escreve na 51, 52, 53. Perdeu o espaço, não conta para nada. Ignorar a estrutura do manual de redação. Aqui foi um erro meu no meu concurso da CDF. Por causa desse erro, eu fiquei como primeiro, foi segundo excedente. E aí demorou para ser chamado. Né? E quanto tempo eu perdi de salário melhor do que o que eu já tinha por causa de não ter seguido o danal do manual. Na época, a professora que eu fiz o curso de discursiva, e não boto culpa para ela, mas ela disse que a gente não precisava se preocupar com o formato. E aí eu não me preocupei com o formato. E foi um grande erro. Ele pedia o formato e dava a nota para que você botasse a ementa, para que você botasse pedaços da estrutura, e por isso eu fui penalizado. Fugir do tema, né? E aí você perde ponto, porque você não vai ter nada que está no padrão. Então o padrão vai falar uma coisa, vai falar outra, não vai ganhar o ponto. Deixar uma conclusão vaga, né? Sem encaminhar aquilo que está sendo apresentado. Então você tem que encaminhar. Tal item está certo, os outros estão errados. Então qual é o encaminhamento plenário, né? Vai para o plenário, julgue a conta, e aí você vai demonstrar aquela informação, se fosse, por exemplo, um julgamento de conta. Não sobrar tempo para revisar. Então, veja que as 4 horas de prova voam. E você tem que estar bem treinado nisso para que você não seja pego de surpresa. O que é que eu tenho que olhar antes ali do dia da prova? Um lembretezinho rápido para vocês. Você abre esse slide, tira uma foto. Conhece o manual de redação? Principalmente a informação? Conheço, estou mais tranquilo. Revisei espelhos de prova anteriores, os últimos concursos do CDF, TCU, área de controle, todos da Sebrae que tiveram nos últimos 4, 5 anos. Beleza. Outro check. Tenho uma rotina semanal fixa de prática discursiva, pratiquei, dei meu máximo. Em vez de tomar cachaça, estive estudando, consciência tranquila. Treinei redação completa com tempo cronometrado, sei quanto tempo eu levo por linha, quanto tempo eu levo para fazer uma questão de 50 mais uma de 20. Não é só fazer a de 20 e só fazer a de 50, porque a gente costuma treinar muito separado, mas treine junto também. O domínio da estrutura, no nosso caso, a gente tem que seguir do manual, então a introdução conforme o manual manda, o desenvolvimento e conclusão, da forma que o manual prega, e saber gerenciar as 4 horas, né, durante a sua prova. Então, como é que eu vou fazer isso durante a elaboração da prova? É isso, gente. A discursiva tem que ser o seu diferencial. Eu, Sérgio Varela, quando comecei a estudar para o concurso, morria de medo da discursiva. Minha letra é horrorosa. Eu fiz engenharia, foi a primeira graduação, sou muito objetivo. Então o cara perguntava se era uma coisa, eu respondi pá. Mas no concurso não é isso, não é responder pá. É pá, parará, explicar, justificar. E eu fui aprendendo com o tempo e fui vendo que não era um bicho de 7 cabeças. Era, na verdade, onde eu poderia me fortalecer. E assim foi. Eu ia bem na objetiva, melhorava na discursiva. A discursiva normalmente me puxou para cima. Alguma outra vez ela não foi boa? Alguma outra vez ela não foi boa, vai acontecer. Né? Como é que eu fazia para que acontecesse cada vez menos, que eu treinasse cada vez mais? Então é isso, gente. Um grande abraço, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a gente possa chegar a mais pessoas. E espero em breve estar com vocês aqui no tribunal e a gente tomar uma cerveja junto para comemorar a sua aprovação.